pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Chegamos ao nosso episódio de número 39, você já sabe, toda semana estamos aqui discutindo o esporte, em especial o futebol, mas problematizando, enfrentando o neoliberalismo que quer transformar tudo em mercadoria e controla as agendas, as pautas, as políticas esportivas. Aqui não, burguesão! Aqui é podcast antifascista, que é o tema do nosso episódio de hoje. Então bora para mais um Ala Esquerda. Deixa eu movimentar essa mesa redonda, ela só gira para a esquerda. Eu sou Alexandre Arraes e mando um canhotaço pro Thiago Porto. Tudo bom, Thiago? Fala, Alexandre, Herbert, Mônica, bom momento a todos. Mais uma vez o Ala Esquerda chegando para fazer resistência, para dizer que o futebol não é coisa de burguês, o futebol é do povo. É muito importante o tema de hoje, a gente vai receber um convidado muito especial que você vai apresentar depois, então não vou me alongar muito, só dar o serviço aqui, dizer que vocês podem encontrar o Ala Esquerda nas redes sociais, o Twitter, @alaesquerda7, Instagram, @ala_esquerda7 e no Facebook, Ala Esquerda Podcast. Herbert, vou passar para você, Herbert Borges, e aí você completa o serviço, se apresenta e vamos tocar essa bola. Receba esse lançamento. Fala, Thiago. Olá, Mônica. Olá, Alexandre. Recebi esse passe açucarado, como você diz, meu compadre. E um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, a todas as nossas ouvintes. Mais uma semana de Ala Esquerda, edição número 39. E aí, para não quebrar a corrente, para manter a tradição, eu quero começar apresentando as plataformas onde vocês encontram este e os demais programas do Ala Esquerda. Estamos no Spotify, YouTube, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud e demais agregadores de podcast. Na semana passada, a Mônica deu um recado inicial. Eu queria dar um recado inicial rapidinho aqui, só abrir um parêntese. Depois de feito esse serviço logo no começo, eu quero marcar um posicionamento. Não tem nada a ver com o tema que a gente vai falar aqui hoje. Inclusive é um convidado muito especial, que eu já troco figurinhas com ele há bastante tempo sobre o tema, mas eu quero começar com um ponto baixo, um ponto negativo, para que depois a gente se livre dele e vá em frente. Eu quero dizer que eu, Herbert, eu não acredito em solução pacífica e não violenta com gente que vai para a porta de hospital protestar contra o aborto de uma criança de 10 anos que foi violentada e engravidada por um homem, por um familiar. Eu não acredito em diálogo com essa gente. Esse tipo de pessoa já morreu por dentro. Então, com esse recado inicial, eu passo a bola para a Mônica Cury. E aí, Mônica? Fala, Herbert, Alexandre, Thiago, prazer estar aqui de novo com vocês. Ótimo início de programa aí, Herbert, estou contigo, também não acredito em nada pacífico com esse povo, diálogo nem com os que foram para a porta do hospital e nem para os que endossam esse tipo de atitude, inclusive menos ainda para os que endossam, que estão no poder. Então, o diálogo com eles, para mim, também já acabou. Mas vamos falar de coisa boa aqui, vamos falar do Ala Esquerda, vamos iniciar esse programa número 39. O pessoal já deu todos os locais que você pode ouvir a gente. E é isso, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vou passar correndo também para o Alexandre, para a gente saber do nosso tema de hoje, conhecer e falar com o nosso convidado. Nem guerra entre as torcidas, nem paz entre as classes. É por aí, Alexandre? Sempre por aí, Mônica. E aquele alerta, né, para aquela esquerda que acha que pode resolver tudo entregando flores, abraçando árvores. Olha, luta de classes, o papo é outro. Quem está no poder, quem controla o poder, quem manipula parte da população para manter o poder, não vai ceder, né? Bom, a gente já vem, de alguma forma, discutindo o tema do episódio de hoje, as torcidas antifascistas, em especial nesse momento em que, mesmo com a pandemia, os movimentos antifascistas das torcidas foram para a rua, enfrentaram o governo Bolsonaro, e agora apareceu essa chance, né? Temos uma chance de aprofundar um pouco mais esse tema, entender como as torcidas antifascistas se organizam, como é que elas funcionam, se dialogam com outros movimentos, quais são suas pautas, suas agendas. Bom, e para conhecer um pouco mais, nós convidamos o Lucas Jatobá, que é fotógrafo, pesquisador da Universidade Federal Fluminense, da UF, está estudando em detalhes esse movimento das torcidas antifascistas aqui no Rio de Janeiro. Então, Lucas, eu quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite e já embalo uma primeira pergunta. Por que esse tema te chamou a atenção? Em que medida você está envolvido nele? Como é que você está estudando, pesquisando esse movimento que muitos cientistas políticos apontam como importantíssimo nessas novas configurações de resistência e organização popular? Olha, um abraço para você, Lucas, e seja muito bem-vindo.
Obrigado, Alexandre. Obrigado aí pelo convite de vocês para estar participando aqui. Boa tarde, Herbert, Mônica, Thiago também. Muito obrigado aí pelo convite novamente. Bom, começar dizendo que, assim como o Herbert falou, eu também não acredito em uma solução pacífica para esses problemas que a gente tem enfrentado, assim, diante dessa direita que a gente está vendo ascendendo no nosso país. E eu acho que é uma questão muito importante, assim, que passa por essa questão das torcidas, assim, que é muito visível na prática, de que a gente não pode ser tolerante com quem é intolerante, né? Então, e que a nossa tolerância ela tem que acabar, assim, e tem que ter um limite, né? E que uma situação como essa, assim, do pessoal na porta do hospital é um desses momentos em que a gente deve ser extremamente rígido e não buscar uma solução pacífica nesse momento, né? Então, bom, começando falando sobre o tema, né, sobre o convite, né, eu estou fazendo essa pesquisa, né, estou estudando as torcidas antifascistas do Rio de Janeiro, mais especificamente dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, né. Eles não são os únicos que têm torcidas antifascistas, os clubes pequenos, né, entre aspas, também tem, como o América, por exemplo. O América tem uma torcida muito atuante, o Bangu, que acredito que até o Herbert está por dentro deles e tal. Mas eu estou focando, a minha pesquisa é focada nos 4 grandes, né? Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco. Bom, a minha proximidade com o tema, né? O meu interesse pelo tema veio pelo meu próprio interesse pelo futebol, assim, que é um esporte que eu gosto muito, acompanho. Sou torcedor, né? Visto a camisa para torcer do Botafogo. E eu fui sendo atraído por esse tema. Eu nem sei dizer exatamente como, assim, mas eu sei que tem um amigo muito próximo, a gente ficou conversando sobre essas coisas várias vezes, e ele ficava me botando pilha, dizendo assim, você tinha que pesquisar isso, você tinha que pesquisar isso. E aí, em dado momento, assim, eu fui atrás e realmente me interessou. Eu comecei a realizar essa pesquisa, logo depois, pouco tempo depois, começou esse turbilhão, né, envolvendo as próprias torcidas, né. Isso fez com que o campo o meu campo de pesquisa só fervilhasse e fosse se abrindo cada vez mais, né. Então, basicamente é isso, assim, acho que está apresentado. Lucas, seja bem-vindo à Aula Esquerda, muito bom ter sua participação aqui. E eu já vou começar te dando um espaço para comentar um pouco mais sobre o manifesto que as torcidas antifascistas lançaram pedindo justiça para o Lula, né? A gente sabe como foi tramado o golpe, a prisão dele, o impeachment da Dilma, né? Enfim, vou te dar esse espaço para comentar um pouco sobre como foi construído esse manifesto, como foi essa interação entre as torcidas e falar um pouco mesmo sobre esse movimento. Bom, as torcidas antifascistas no Brasil, né, com o fenômeno geral, elas são um movimento que ficou mais forte nos últimos anos, né, a partir principalmente de 2013, né, com os eventos de junho de 2013. Mas, assim, a torcida mais antiga antifascista do Brasil é uma torcida da Ferroviária, do Ceará, que, se eu não me engano, nasceu em 2005. Aquela frase com a faixa e tal, que é bem famosa, que a Mônica até citou no início, né? Nem guerra entre as torcidas e nem paz entre as classes. Era uma faixa muito famosa deles, eles que levavam aos estádios, né? Aí, com o passar dos anos, né, teve, em junho de 2013, teve todo aquele caldo, né, no nosso país, né, de aquela ebulição de eventos, né, que começou em São Paulo. E naquele momento eu acho que a gente já via ali o embrião do que viria a se tornar o Brasil, né, depois de determinado momento, quando o pessoal começou a sair às ruas com a camisa da seleção, né, vestindo verde e amarelo para protestar. E aí começaram a se colocar contra o governo do PT à época, e naquele momento muitas coisas eram questionadas pela esquerda brasileira, né, como, por exemplo, e eu acho que uma das maiores, né, era a realização da Copa, né, de 2014, porque existia aquela ideia, né, de que o governo estaria investido em um evento gastando milhões, enquanto para a construção de arenas e outras coisas assim, enquanto poderia estar gastando em hospital, investindo na educação, e coisas desse tipo. Coisas que são até altamente questionáveis, assim, né? Mas que estavam ali
naquele momento em voga assim, muito fortemente, e foram dando espaços também para que foi criando um outro problema dentro do próprio futebol, né? Porque naquele momento, com a modernização das arenas, a questão do padrão FIFA, muita coisa foi sendo colocada e imposta assim, aos torcedores, né, que não foram consultados sobre as mudanças nos seus estádios, sobre as mudanças sobre o encarecimento dos ingressos, e todas essas mudanças levaram a tudo isso, a uma elitização, e levavam a isso, a uma elitização muito forte do futebol, né? E ali começaram a surgir, né, a partir disso começaram a surgir vários grupos, né, e coletivos antifascistas dentro de torcidas de futebol e outros movimentos mais abrangentes, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, existe o Torcedores pela Democracia, que é um movimento que começou naquela época de 2014, mais ou menos, que era um movimento de torcedores que queriam se colocar contra essas mudanças e queriam se posicionar politicamente, né? Porque sempre houve essa história falaciosa de que futebol e política não se misturam, e eu acho que era a grande questão, assim, que a partir daquele momento, quando começou uma polarização muito forte da política nacional, realmente, nos debates de política nacional, e as pessoas foram se sentindo cada vez mais necessitadas mesmo de colocar sua opinião política, então eles foram lá e as torcidas também, esse movimento, assim, naturalmente, por passar por todo tipo de pessoa, também passou a passar por torcedores fervorosos de futebol que quiseram colocar esses questionamentos, né? E ali, naquele momento, né, no Rio de Janeiro especificamente, nasceu o Torcedores pela Democracia, enquanto nasciam outros grupos também de torcedores pela democracia, antifascistas, né? No Rio de Janeiro, especificamente, o Torcedores pela Democracia é um movimento que reúne algumas torcidas, não todas, mas talvez a maioria, elas se encontram para dialogar em relação às pautas maiores e que vão além da própria torcida e para somar as vozes, né? E esse manifesto do Lula, né, se eu não me engano, partiu dali, e ele via, né, justamente que veio acompanhando, né, esse processo todo, né, desde 2014 para cá, né, passando pelo golpe, depois por toda a perseguição ao Lula. As torcidas elas já estavam se posicionando antes mesmo da prisão do Lula, então estava todo mundo muito ativo em relação a isso, então foi natural que fizessem um manifesto e se posicionassem, né, a respeito da questão. Assim como de tantas outras, né? Eles vêm falando muito, por exemplo, já vinham falando muito sobre a volta, né, dos campeonatos, né, inicialmente do Campeonato Carioca, né, que, como foi o primeiro a voltar, as torcidas do Rio de Janeiro talvez tenham sido as primeiras a se posicionar por conta disso, e basicamente é isso. Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse espectro antifascista, né, do antifascismo, ele é um grande guarda-chuva que pretende encampar diversas outras lutas. No Ala Esquerda 37, por exemplo, a gente recebeu aqui a galera do coletivo Canarinhos Arco-Íris, que representa 16 torcidas LGBTQIA+, e dentre tantas falas importantes, eles sinalizaram a proximidade tanto física quanto ideológica com as torcidas antifascistas. No entanto, existem, como em qualquer local que há seres humanos, né, existem inconsistências, incoerências, tensionamentos. Então eu gostaria de saber de você, como você enxerga esse tensionamento de outras pautas, como o racismo, como a homofobia, como o machismo, como o assédio nos estádios, a elitização, em um movimento antifascista. Como que isso aparece na prática e na sua pesquisa? Bom, eu acho que uma das primeiras coisas em relação a esse tema, que eu acho que é bem marcante, né, na minha conversa com todos os interlocutores da área, né, tipo os membros das torcidas antifascistas, muitos vieram assim com a frase de que a arquibancada é um meio reacionário, é um ambiente reacionário, né? Então, que a arquibancada de futebol é um ambiente extremamente machista, racista, homofóbico, e todos esses problemas estão dados ali, né? E como diz o Luiz Antônio Simas costuma dizer que o futebol
é um sintoma do Brasil, né? Então, quando você olha para a arquibancada de futebol, na verdade você está vendo a nossa sociedade representada ali. Assim como existe o racismo fora dos campos de futebol, a gente vai existir dentro das arquibancadas e dentro de campo também. Isso vai estar presente ali. E as pessoas negras, o público LGBTQI+, todo esse público, fora dos estádios, eles também não vão se sentir confortáveis. E dentro dos estádios, menos ainda, porque vão estar ali concentrados uma quantidade muito grande de homens brancos héteros, e por aí vai. Então, existe essa constatação por parte das torcidas, né, de que o ambiente do torcedor de futebol no Brasil é esse, né? E eu acho que, então, assim, basicamente por conta disso, né, essas torcidas já passam a se posicionar contrários a todo esse meio, tentar, com um discurso mais abrangente de que o futebol é de todos e que o futebol é um esporte para o povo, que todos têm o direito de ter acesso igualitário ao esporte. E isso faz com que esse público seja mais atraído, né? E é bem comum, assim, nas conversas, né, com os membros dessas torcidas, né, eles falarem, por exemplo, que percebem a aproximação acho que principalmente do público LGBTQI+, aos estádios, né, e de mulheres também, né, que é inegável que o público feminino ampliou muito nos estádios brasileiros nos últimos anos, principalmente, né, entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E essas pessoas passaram a se sentir mais confortáveis. Em alguns grupos até existem discursos de que os espaços, né, de conversa dos torcedores antifascistas passaram a ser um bom espaço para essas pessoas até se colocarem assim, e desabafarem sobre seus problemas que são vivenciados cotidianamente na sociedade, e além de um espaço de resistência, né? E na maioria dos casos, isso ainda não se traduziu assim, efetivamente numa inclusão, por exemplo, do público LGBTQI+, mais forte aos estádios. Óbvio, isso é um processo bem gradual, ao que parece, e ainda assim o ambiente ainda tem uma predominância assim, muito masculina nas vozes, né, de quem estão à frente dessas torcidas, de quem fala para essas torcidas, mas o discurso e o diálogo é sempre no caminho da abertura e da inclusão mesmo, assim, trazendo essas pessoas para mais próximo, né, e tentando dar protagonismo, muitas vezes, aos movimentos próprios, né, de cada movimento. Por exemplo, durante os últimos meses, né, depois da morte do George Floyd e as manifestações do Black Lives Matter nos Estados Unidos e posteriormente as manifestações aqui também, existiu um diálogo muito forte entre essas torcidas para que as torcidas antifascistas, por exemplo, não passassem por cima dos movimentos negros, né, e que estavam à frente das manifestações, né, puxando as manifestações. Isso é um aspecto muito importante, porque, como você falou, Herbert, o termo, né, antifascista é muito abrangente, né, e ele é um guarda-chuva de muitos outros temas, né. Assim, e se você for olhar a risca, né, basicamente, se você é democrático, se você é contra qualquer atitude fascista, então você é antifascista, né. Existe essa... Oi? Se você é minimamente progressista, você já é antifascista, né? Exatamente, né? Isso se torna uma questão, né? Por exemplo, dentro da minha pesquisa, isso é um tema importante, porque, assim, o que é se definir antifascista, né? Como é que, de onde vem essa definição? Por que as pessoas passaram a se definir como antifascistas e por que isso se tornou tão importante, né? Porque é isso, basicamente, assim, não é preciso muito para você ser antifascista, assim, basta você ser um cidadão legal, aí você vai ser antifascista. Mas existe uma afirmação identitária a partir disso, né, do ser antifascista, e que vai de encontro a isso que você falou, né, do ser progressista, né, ser progressista num sentido mais da esquerda tradicional, assim, né, não assim um progressista liberal, né? Assim, no discurso das torcidas antifascistas está mais para esse lado, assim. Então existe esse diálogo forte, né? As torcidas, elas estão sempre atentas, né, aos acontecimentos cotidianos, né? Isso é algo muito forte, debate-se muito política nesse meio,
né? Porque é inerente, né? A forma como elas se posicionam, né, na sociedade. Então eles estão sempre atentos e sentem a necessidade de se posicionar mesmo e de contra tudo aquilo que acham errado, para além de atitudes meramente fascistas ou não, né? E esse posicionamento leva-os a dialogar com muitos grupos diferentes, né? E a fazer essas alianças para dar força e construir movimentos, né? Isso não é um fenômeno recente, né? Eu acho que no Rio de Janeiro eu comecei a observar isso em 2018, após a morte da Marielle, né? A morte da Marielle Franco, acho que foi um marco nesse sentido, porque foi o momento assim que nas manifestações de rua eu passei a ver a presença das torcidas ali de modo organizado, né? Eu lembro até de uma manifestação que elas estavam até em bloco, assim, parecia como se fosse o bloco das torcidas aquele ali, e o pessoal vinha puxando palavra de ordem, levaram instrumentos e tudo mais, então eu acho que eles têm muito essa mentalidade de temos que somar, né? E algo que se aponta muito e se fala muito a respeito das torcidas antifascistas, né? E das torcidas organizadas de maneira geral, né? Quando elas se posicionam politicamente, como o caso da Gaviões da Fiel, é que elas têm o poder, e realmente têm, de dialogar com uma parcela da população que muitas vezes ficou desacreditada da política tradicional, né? Da conversa com os partidos políticos, que a gente sabe que os partidos políticos eles têm dificuldade para conversar com a esquerda política, tem dificuldade para conversar com a população sem os jargões acadêmicos, sem um certo elitismo mesmo também, que é muito presente, né, nessa forma de falar, né? E as torcidas elas já chegam a lugares onde a política tradicional não chegava, né? Então é natural assim que ao você fundar uma torcida aberta a conversar sobre esses temas progressistas e sobre antifascismo, é natural que elas consigam ter essa capilaridade e trazer pessoas que não conseguiriam dialogar isso em algum outro ambiente, né? Isso é muito frequente nas conversas com os torcedores antifascistas, isso é algo que aparece bastante. E eles sentem orgulho de chegar nesse ponto e de ter esse diálogo, né, que a esquerda não tem, né, a esquerda tradicional. Então, eu acho que é isso que os faz assim, serem capazes de poder realmente estar tão assim, antenado nos problemas sociais e serem capazes de dialogar com vários movimentos, podendo somar, né? Mas, ao mesmo tempo, eles também sentem que é preciso, né, você ampliar os movimentos nesse sentido, né, de trazer mais para perto todos esses movimentos e incluí-los dentro da torcida. Pois é, Lucas. Você citou agora há pouco aí, até antes dessa pergunta, algo muito traumático para mim, que foram aquelas movimentações em junho de 2013. Rapaz, se eu tivesse algum poder assim de voltar no tempo, eu voltava naquele tempo ali em junho de 2013 e falava, gente, vamos deixar aumentar essa passagem de ônibus aí, que vai ser mais negócio pra gente, vamos deixar aumentar isso aí. Mas, continuando o papo aqui sobre futebol, a minha primeira pergunta é muito nessa linha do que o Ebert perguntou também, muito para saber quais os movimentos sociais também que estão por trás dessas torcidas antifascistas. Eu li uma entrevista do Eduardo Araripe, que também é especialista em torcidas organizadas e tal, em que ele falou que a Confederação Nacional de Torcidas Organizadas ela foi fundada muito baseada na CUT, até no MST ali. Ele falou que a própria CUT pagava os custos da sede dessa Confederação, né, Nacional de Torcidas Organizadas, então tem muito dos movimentos sociais por trás, não só dessas torcidas antifascistas, mas das próprias torcidas organizadas. Então, só para completar, já que essa seria a minha pergunta e você já respondeu bastante aí tudo. E a minha pergunta então seria um pouco mais objetiva até.
quais que são, na sua pesquisa, como é que você vê quais são essas principais lutas dessas torcidas antifascistas, sem ser assim, o próprio antifascismo mesmo, sabe? Dentro do futebol, como às vezes, sei lá, sócio-torcedor mais barato, camisa de clube mais barata, ingresso, algumas ações, cobrar do clube, né? Algumas ações, alguma reivindicação na CBF, federação, não sei se eles falam alguma coisa sobre clube-empresa, enfim, se existem outras reivindicações dessas torcidas antifascistas ou se é mais mesmo essa coisa dos movimentos sociais mesmo. Bom, então, acho que esse ponto que você tocou, né, da Anatorg, né, que é a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, eu acho que esse ponto é muito importante, porque a Anatorg, assim, eu não estudei a fundo ela, assim, mas conheço, né, dos debates e tal, e me parece que o discurso deles é muito forte na afirmação das torcidas organizadas enquanto movimento social, né? E eu acho que o surgimento das torcidas antifascistas ele aponta muito para esse lado, né? Que as torcidas antifascistas, existe essa distinção entre torcida antifascista e torcida organizada, porque em determinado momento passou-se a não entender as torcidas organizadas enquanto movimento social. Isso me parece muito forte, assim, principalmente a partir talvez ali final dos anos 80 e início dos anos 90, com a questão dos conflitos entre torcidas organizadas, né? E os discursos midiáticos passaram a pintar o torcedor organizado como um elemento violento da sociedade, né? Como alguém que só vai aos estádios para causar confusão, que ele vai para a rua para brigar. E os torcedores organizados foram ficando muito, muito marcados, né, por essa visão. E até hoje, assim, é muito comum você ver as pessoas criminalizando qualquer membro de torcida organizada sem nem conhecer, né, nenhum elemento. Agora, por exemplo, quando aconteceu, né, da Gaviões e ir às ruas contra o bolsonarismo, né, há uns meses atrás, isso ficou muito claro, assim, no discurso de muita gente, às vezes até da própria esquerda, né, falando assim, tem que tomar cuidado com esse pessoal, porque esse pessoal é violento, não sei o quê. Então, esse discurso, ele criminaliza, né, as torcidas organizadas e tira toda a legitimidade que elas têm para promover alguma mudança na sociedade, para dialogar em torno dos movimentos sociais, né? E isso é algo realmente muito sensível e que as torcidas antifascistas, né, ao se posicionar politicamente, né, porque muitas vezes, e existem muitos membros de torcidas antifascistas que são ou já foram membros de torcidas organizadas tradicionais, que percebem que não tinham espaço para dialogar política dentro do ambiente das torcidas organizadas. Isso porque a maioria delas tenta se manter neutra, já que elas abrangem todo tipo de torcedor. Então, se todos os tipos de torcedores estão ali, a gente não quer que tenha confusão política aqui, e acabam reforçando esse discurso de que você deve manter a política fora do futebol, né? Isso é algo bem comum e, inclusive, com esses eventos de algumas organizadas indo às ruas em São Paulo, isso fez com que várias outras organizadas no Rio de Janeiro, por exemplo, se dissessem, não, a gente não mistura, a gente se mantém neutro, a gente não quer saber de política, queremos apoiar o nosso clube e etc. E aí, então, as torcidas antifascistas vêm realmente afirmando assim, que uma torcida pode, né, e deve ser um movimento social. Para isso óbvio passa sobre, como você perguntou, né, sobre a questão assim, quais são os outros pontos que elas defendem, né? Elas defendem muito fortemente, assim, hoje em dia eu acho que a grande questão, né, é realmente se posicionar contra os absurdos do bolsonarismo, né? Para além disso, né, a atuação das torcidas antifascistas sempre foi democratizar o esporte, de reivindicar, de ser contra a elitização dentro do esporte, do altíssimo preço dos ingressos para os torcedores, né, sobre os planos para sócios serem mais inclusivos. Isso tudo está dentro do diálogo das torcidas, né? E também cada torcida, e aí cada torcida vai ter algumas questões específicas, né? Por conta das particularidades de cada clube, né? Então,
como cada clube vivencia os seus problemas, né? E alguns são semelhantes, mas outros são completamente diferentes, né? Então, as torcidas estão o tempo inteiro monitorando, né, a atividade das diretorias de seus clubes, né? Isso, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando o presidente do Flamengo e o presidente do Vasco foram afagar o Bolsonaro, vários torcedores, e isso foi uma discussão muito forte, começaram a se colocar contra e falar assim, o que está acontecendo? Isso não pode ser assim, e etc., né? No caso, por exemplo, do meu clube, o Botafogo deve muitos salários a funcionários e jogadores. Então, as torcidas antifascistas vão lá e cobram que se paguem os funcionários, que tenham dignidade, etc. Né? No caso do Flamengo, por exemplo, é muito emblemático, porque teve o incêndio que vitimou os garotos do Ninho no ano passado, e essa é uma questão muito delicada para a torcida deles, né? E que eles até se sentem, né? E realmente, né, isso é uma questão que é muito delicada, né, porque foi um assunto delicado, então eles tratam com calma, mas eles fazem pressão a respeito disso, né, e não aceitam que isso seja utilizado de forma clubística, né, por assim dizer, né, como pelos torcedores e por outros torcedores de outros clubes, entre outras questões. Então vai muito de clube para clube, né, e os membros dessas torcidas, eles são realmente muito abrangentes, assim. Então tem gente dentro das torcidas que é filiada a partidos políticos, isso é normal, acontece. Mas tem também muita gente que nunca teve nenhum diálogo com nenhum partido político, que mora nos subúrbios e sofre com a violência policial e já vivenciou isso próximo a si, e percebe como o Estado é fascista de uma maneira mais... sempre foi para diversos grupos na sociedade brasileira, e está nesses movimentos assim organicamente, porque sempre entendeu que existem questões de classe no Brasil e uma desigualdade muito grande, né? Então é realmente muito abrangente. Por isso que eu falei antes a questão realmente deles terem a capacidade de dialogar assim, com vários tipos de pessoas, né? Porque, por exemplo, no exemplo das torcidas organizadas de maneira geral, você pode ter um bolsonarista do lado do mais antifascista dos antifascistas. Então, e eles vão estar ali lado a lado, na mesma arquibancada, torcendo para o mesmo clube, né? E aí dá feita que esse cara antifascista, ele se junta a uma torcida antifascista e ele começa a falar sobre isso no meio da torcida, e isso vai agregando mais pessoas, e é todo tipo de pessoa que vai estar ali e vai se sentir representado e vai querer somar também na luta, né? Então acho que é muito forte, assim, para além das torcidas antifascistas, mas assim, resgatar, né, a torcida organizada. Eu acho que esse é o trabalho que eu mencionei no início aqui da resposta a respeito da ANATORG, né, que é a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, de mostrar e de reafirmar as torcidas organizadas enquanto um movimento social, né, e mostrar que elas são capazes de muito mais coisas, né, e que elas movimentam milhares, né, talvez milhões de brasileiros aí em torno da questão do futebol, mas que elas são capazes de fazer isso assim, com um diálogo, e elas podem ser capazes de fazer muito mais até do que isso. Isso não é algo assim difícil de imaginar, isso é algo que acontece em outros países, assim, que o futebol é uma questão muito importante. Bacana, Lucas. Eu não estou entre aqueles do campo da esquerda que acha que os sindicatos, os partidos políticos se esgotaram como ferramentas de organização dos trabalhadores. Ao contrário, eu acho que ainda são instrumentos muito importantes, fortíssimos, mas compreendo também que há novas institucionalidades, novas formas de organização que estão surgindo, e nesse caso, o movimento das torcidas organizadas, em especial as torcidas antifascistas, precisam realmente ser estudados, entendidos. Afinal de contas, quem está ali dentro são trabalhadores. E muitas vezes são trabalhadores que estão nesse cenário da realidade brasileira hoje. É um país ultra precarizado do ponto de vista do trabalho, com essa contra a reforma trabalhista. Quer dizer, metade da população está desempregada. Aqueles que têm emprego, sem carteira assinada, sem nenhuma estrutura. Então, às vezes o cara é Uber de manhã, de tarde faz um bico, de noite ajuda a esposa a cozinhar uma coisa para vender no dia seguinte. Então, quer dizer, são caras que estão afastados de qualquer espaços coletivos de reflexão, não tem nenhuma categoria profissional clara. Se perguntarem para ele o que você é, o
cara não sabe nem te dizer, né? Ele não é um metalúrgico, ele não é um empregado, né, de um determinado setor da sociedade, ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Isso tudo torna muito difícil que ele possa coletivamente refletir sobre a sua situação, não só da sua categoria profissional, tão fluida, mas também como classe social. Então, a ausência dos sindicatos nesse espaço, que ainda não estão organizados, e outros espaços mais tradicionais, tem um impacto muito grande. Então, às vezes, dentro do ambiente das torcidas antifascistas ou das torcidas organizadas, ele vai poder discutir, refletir, aprender, enfim, problematizar as questões do cotidiano que são fundamentais, né, para a gente fazer uma superação social aqui nesse país. Isso eu acho muito importante. E faço apenas uma observação, como você bem disse, se a arquibancada é um reflexo do país, tudo que está ali na arquibancada é também, dentro das torcidas organizadas, infelizmente, também há movimentos fascistas. A gente dentro de torcidas organizadas que são, na verdade, mercenários, caras que recebem dinheiro para desestabilizar clubes, determinados diretores contra determinadas gestões, recebem dinheiro através da questão dos ingressos para se viabilizar. Então, tudo isso também tem que ser ponderado e levado em consideração. Quem sabe esse movimento antifascista também coloca um pouco uma luz sobre essa estrutura das torcidas para, de uma certa forma, entre aspas, dar uma depurada e afastar alguns desses elementos que tentam controlar espaços populares, né? O que você acha dessas reflexões? Realmente. E é como eu tinha falado antes, né? Isso que você falou, assim, de existe todo tipo de pessoas na torcida organizada. E é óbvio que, assim como tem aqueles que tem um diálogo com a diretoria para fazer os seus, digamos, os seus planos maléficos acontecerem, né? Agirem como mafiosos, etc. Existe também a galera que está lá por conta das brigas, e isso não deixou de existir. Isso existe, inclusive, no Campeonato Carioca rolando sem torcida, teve briga de torcida nas ruas, né? Isso acontece, assim, e isso é uma realidade, né? Mas da mesma forma que isso acontece também, sempre aconteceu em manifestações de policiais se infiltrarem para agir, para depredar como se fossem manifestantes e justificar uma agressão da polícia, né? Então você não pode pegar as atitudes de um ou outro dentro de uma torcida, né, e condenar a torcida inteira por conta disso, né? As torcidas organizadas, né, tradicionais, muitas sempre tiveram algum braço de atuação social, né? Às vezes distribuindo quentinha, alimentos. Isso foi muito comum, inclusive nessa pandemia, né? Dentro das torcidas antifascistas, isso foi sobre essa questão de como ampliar, né, o discurso. Eu acho que a maioria, né, não são todas que têm presença física nos estádios, né? Algumas entendem que... Acho que todas entendem que o seu trabalho é basicamente de base, né? O seu trabalho é de conversar com aqueles que são iguais a você e tem uma presença muito forte virtualmente, né? Acho que todas elas tentam sair o máximo possível desse ambiente virtual, né? São todas que fazem isso, outras permanecem mais ali, outras vão às ruas, mas as ruas, acho que todas vão às ruas, né? Mas aos estádios não são todas, mas elas entendem que tem esse papel de atuar na base, né? E de conversar com a base da nossa sociedade. E entendem que tem essa abrangência de conversar com pessoas que não são educadas na política tradicional, né? Não conversam com partidos, seja ele de esquerda ou de direita, né? Que recebem mais as notícias pela televisão ou pelos jornais, e elas entendem que tem esse poder, né? Então, dizendo isso, por exemplo, as torcidas durante a pandemia, escolheram algum público para ajudar, e quase todas as torcidas antifascistas no Rio de Janeiro fizeram algum trabalho para angariar cestas básicas ou outros bens necessários a funcionários do clube ou a alguma comunidade que é muito importante na história do clube. O caso, por exemplo, do Vasco, né, que os torcedores angariaram cestas básicas, né, para o pessoal da comunidade da Barreira do Vasco, que fica ali. E isso leva a conversar com novas pessoas, né? Isso leva a conversar, às vezes, com
com uma pessoa que aderiu ao bolsonarismo e que acredita no que vem ser, no que eles falam, etc. E essa pessoa, de repente, parar e pensar por que ele está me ajudando se ele não pensa igual a mim, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Principalmente nesse momento, assim. Então, são trabalhos que fazem muita diferença, assim, esse diálogo com a base. Mas eu acho, assim, também que tem uma questão que é muito importante, assim, no momento atual que a gente vive, que é uma questão que eu observei, assim, a partir do momento, né, em que houve a primeira menção à torcida antifascista, né, nesse ano, nos noticiários, né, quando os torcedores do Corinthians foram lá às ruas contra o Bolsonaro, etc., que é realmente o discurso da mídia, né, e perceber como ele influencia, né, nessa questão, porque existe uma certa tabu, né, em cima do termo antifascismo, né, o antifa, né, e ele é associado, né, e voltando, né, a Mônica tinha lembrado, né, sobre 2013, né, sobre a questão dos eventos, né, de 2013, e o termo antifa, né, estava muito associado ali ao pessoal que foi às ruas, né, com as táticas black blocs, que ficaram conhecidos como os black blocs, etc. Então existia essa certa demonização, sempre existiu essa demonização do termo, né, antifascista, como pessoas que estavam dispostas a ir para a rua se utilizando da violência, né, para combater. Voltando àquela questão que a gente falou bem no início, né, que o Herbert colocou, sobre não acreditar em solução pacífica, sobre pessoas que não acreditam numa solução pacífica para violências simbólicas que sofrem muito fortemente nas suas vidas, né? Isso é uma questão extremamente válida. Então, quando a mídia muda esse discurso, né, porque a mídia hegemônica, no caso Globo e etc., no país, passam a se posicionar duramente contra o governo Bolsonaro, e aí basicamente todo mundo que se opõe está ali sendo tratado com cautela. Então não houve uma criminalização, né, das torcidas, como já houve de outras manifestações sociais, muito menos enfáticas, né, do que houve naquele momento. Então isso faz com que as pessoas, assim, realmente olhem para o fenômeno, né, com outros olhos, né? Mas assim, não deixa isso não faz com que o assunto deixe de ter essa sombra que tem do passado de que as torcidas são um elemento violento na sociedade, etc., né? Mas eu acho que esse fato novo, né, ele oferece a oportunidade, né, para que se estabeleça essa conversa mais forte, assim, entre essa base, assim, da pirâmide social e para estabelecer novas conversas, né, e fortalecer. Então, o que eu vi, assim, muito nesse ano foi um certo fortalecimento, assim, dessas torcidas, né, apesar da pausa no futebol e etc., porque como o momento político foi muito importante, está sendo muito importante, isso faz com que eles estejam debatendo e estejam sempre a postos para discutir e incentivando novas discussões, né? Então a maioria das torcidas nesse tempo parado começou a fazer lives, a promover conversas, a chamar pessoas importantes, né, de outros movimentos sociais, né, para conversar, né? Eu mesmo acabei participando de algumas conversas, promovendo conversas com algumas pessoas escolhidas. Foi muito importante também para o próprio fortalecimento dessas torcidas enquanto fortalecimento e crescimento, né? Elas ganharam muita visibilidade e começaram a se utilizar disso para realmente promover conversas, e isso levou-os ao conhecimento de muitas pessoas que às vezes não tinham proximidade com o futebol e etc., e que olham para isso e falam assim, nossa, que legal, os torcedores de futebol estão falando sobre isso, né? E isso ajuda a quebrar essa visão, né, de que o futebol e política não se discutem, porque isso também não é uma coisa só da direita, né? Isso é uma coisa que a esquerda tradicional tem muito forte, né? De achar que o futebol é um meio de alienação, né, do povo e etc., e por isso o meio que se recusa a conversar sobre futebol, né, e a entendê-lo como um fenômeno sério, né? E eu acho que esse evento tal realmente mostra, assim, como o esporte tem essa capacidade de mobilização, assim, muito forte na nossa sociedade. Sim, exatamente. A gente concorda muito com isso, Lucas. A gente tem falado isso nos últimos
Programamos bastante. A gente já passou do nosso tempo aqui até, estamos no limite. Então eu vou fazer uma perguntinha assim, só para também você finalizar. E desde já agradeço aqui a sua presença demais e seja sempre muito bem-vindo aqui no Ala Esquerda. Queria saber, assim, a partir da sua pesquisa, de tudo que você tem lido e pesquisado mesmo, qual que é o futuro, assim, dessas torcidas antifascistas? Quais são os próximos passos? O que vai acontecer daqui para frente? Ou elas só vão se manifestar quando realmente tiver algum ataque do governo Bolsonaro? Ou elas estão se organizando melhor? O que vai acontecer, assim, daqui para frente? Que tipo de panorama você enxerga para essas torcidas antifascistas? Essa é uma questão que eu mesmo me faço, eu acho que é uma questão muito importante, né? Porque eu acho que é muito fácil para o movimento antifascista crescer quando a gente vive sob um regime fascista, né? E eu tive até uma conversa com o Orlando Calheiros, né? Foi pelo Instagram da Botafogo Antifascista, eles me convidaram para fazer essa conversa com ele, e ele falou muito sobre a questão das práticas antifascistas, que às vezes um indivíduo, assim, ele não é fascista, mas ele reproduz práticas fascistas, né? E esse é um ponto que nunca vai deixar de existir, né? Esse é um ponto que sempre vai ter, então sempre vai ter o que combater, né? E eu acho que, para além disso, também existe a questão dos próprios movimentos, né, econômicos do esporte, né? Que hoje em dia o futebol é realmente a alta financiarização do esporte, né? E todo o processo de elitização, né, que envolve o futebol. Isso é uma luta que não terminou, né? E eu acredito até que, no caso brasileiro, né, as torcidas antifascistas talvez elas tenham dado uma certa pausa, assim, em falar muito sobre essa questão, apesar de estar ali, né, de se mobilizar tanto em relação a essa questão, porque tem outras questões que são mais urgentes acontecendo, né? E entre os desmandos que a gente vê todos os dias nesse governo que a gente está tendo. Então, eu acredito que esse momento, como eu falei antes, foi muito importante, assim, para a visibilização dessas torcidas, né, para a compreensão, né, para o fortalecimento da ideia de que as torcidas organizadas, né, de futebol, em geral, né, não só as torcidas antifascistas, são movimentos sociais, né, importantes, com bastante voz e capilaridade na nossa sociedade, e que elas tendem a ter um crescimento forte dentro dessas pautas que são muito necessárias, né? Se o governo Bolsonaro acabasse hoje, né, você ainda veria o racismo acontecendo à torta e direito nos estados no mundo inteiro, né? Você ainda teria no Brasil, né, o público LGBTQI+, tendo vontade, mas se sentindo em risco, né, ao ir aos estádios. Né, assim como acontece também com o público feminino. Muitas mulheres se sentem mal e ir aos estádios sozinhas, se não estiverem acompanhadas por questões de assédio, e isso continua acontecendo em pleno 2020. Né? Então, é uma luta que é muito longa, realmente. Então, eu acredito que o futuro dessas torcidas, né, para além da questão do bolsonarismo, é voltar para todas essas, se ater realmente em todas essas questões muito fortemente, além das próprias questões do esporte, né, que cada vez, né, tornam mais elitizado, né, o público dos estádios, né, e ele vai perdendo as características que tradicionalmente sempre tiveram no nosso país, né, e atualmente, né, eu acho que esse governo, inclusive, ele ajuda a piorar tudo isso. Ele só reforça que os espaços, né, que eram ocupados pelas elites, eles devem continuar sendo ocupados pelas elites, né? E os que não eram e que devem ser assim, têm que ser transformados nesse sentido, né? E a gente viu dentro do futebol algumas transformações, algumas medidas já desse governo que já apontam para isso, realmente. Muito boa essa entrevista, Lucas, eu concordo. Eu acho que o bolsonarismo não é a causa do fascismo brasileiro, ele é uma consequência. E, infelizmente, o nosso povo é muito conservador, tem pensamentos muito fascistas, e as torcidas antifascistas vão continuar tendo um papel essencial nessa luta. A gente vai ter que encerrar por aqui. Eu quero te agradecer essa participação, dizer que você vai ser sempre bem-vindo aqui no Ala Esquerda. E é isso. Temos um programa, galera.
Temos um programa, episódio 39 pronto! Então tá na hora da gente ir embora. Aquele tchau, galera! Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, galera. Valeu, galera. Obrigado aí pelo convite. Abração.